Como vocês têm percebido, a gente tem meio que organizado o culto em 2 períodos, né? Na quarta-feira a gente faz uma série voltada a discipulado e ao amadurecimento da igreja. E no domingo a gente tem feito a série das bem-aventuranças, né? Tratando da bem-aventurança e desenvolvendo o Sermão do Monte, lembrando que ele é o pilar da nossa fé. E hoje a gente vai atuar numa outra área, e eu creio que o Senhor ele tem feito algo nesses últimos 2 meses, podemos dizer assim, que é criar uma estrutura, trabalhar os alicerces da igreja para que as raízes possam se aprofundar e a gente no momento e na estação propícia possa produzir os frutos que o Senhor tem para nós, ou tem preparado e desejado para nós. Então, se você tem nos acompanhado pela internet ou tem acompanhado aqui também presencialmente no culto, eu peço a você que não perca nenhuma das nossas ministrações, nenhum desses momentos que a gente tem tido, porque eu acredito particularmente que é um momento de restauração de raízes, de restauração das bases, do alicerce, para que a gente possa viver e cumprir o destino que o Senhor tem para nós, amém? Amém ou não? Amém, queridos? Glória a Deus. E hoje a gente vai tratar de algo que, creio eu, é muito dito, mas pouco compreendido pela igreja, que é a Babilônia. Não sei se você já se prendeu ao interesse de compreender ou de alguma forma desenvolver o conhecimento sobre a presença tão marcante do termo Babilônia, seja na identificação da cidade, como do próprio conceito que representa a Babilônia, que tem a ver mais como um sistema religioso de governo e de influência mundial. Só para critério de curiosidade, se existe uma segunda cidade mais citada na Bíblia, ela é a Babilônia, e existe. A primeira é Jerusalém, isso é um fato, porque faz menção à cidade do Senhor, como também faz menção à terra prometida para os cristãos, a nossa Jerusalém celestial, ou a cidade santa, separado para os salvos. Tirando Jerusalém, a segunda cidade mais citada é a Babilônia. E você percebe nesse critério algo que talvez você não notou, mas você vai observar na leitura do primeiro verso dessa ministração. Tudo que se trata na Bíblia sempre é baseado numa dualidade, ou uma dicotomia, não sei como é que você gosta de chamar. Sempre você vai ver o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e o Espírito da mentira. Você vai ver o Cristo e o anticristo. Você vai ver Deus, a personificação do Pai. Você vai ver Satanás, a personificação do Pai, do mal, que seria. Você sempre vai notar o caminho estreito, o caminho largo, as duas portas. Sempre existe a apresentação dessa disposição dupla de realidade. E essa manifestação bíblica é para deixar algo muito claro para todos. Só existe 2 caminhos, o do meio você bate na parede, ou você entra pela porta da direita ou pela porta da esquerda. E Jesus diz isso sobre aqueles que vão entrar na eternidade. A palavra diz isso, Deus fala isso no momento do julgamento. Os filhos amados entram pela direita, e aqueles que não deram certo vão entrar pela esquerda, que seria a porta da perdição. E quando se trata de influência e governo, nós temos a mesma ideia, só que o governo a gente pode identificar como Deus e o diabo, porque a terra foi entregue por conta do pecado humano ao príncipe desse século, que é ele. No entanto, quando você entende como cidade ou comunidade organizada, é melhor usar o termo Jerusalém e Babilônia, porque a Jerusalém é como se fosse a nossa cidade original, porque e nós estivéssemos na terra como se fôssemos embaixadas de Deus entre os homens, representando essa nação de Jerusalém. A contrapartida ou o antagonista dessa Jerusalém é o quê? A Babilônia, que corresponde à cidade da corrupção, ou a própria prostituta nos textos do Apocalipse, com a função de deturpar, contaminar e ser a fonte de tudo que podemos chamar de ruim que afeta o mundo. Então você tem sempre essa distribuição em 2 aspectos, sempre é o bom e o mal, direita e esquerda, porta estreita, porta larga. Jerusalém, a cidade mais citada, e em segundo lugar a Babilônia, a cidade mais citada.
O Senhor ele fala muito mais da terra prometida para nós, mas ele não deixa de citar a sua antagonista, que é a Babilônia. Lá na origem da ideia da Babilônia, você vê a construção da Torre de Babel em Gênesis capítulo 9. O termo Babel e Babilônia são os mesmos. Babel é o correspondente hebraico, Babilônia é o correspondente grego, representa a mesma coisa, não quer dizer um nome diferente para a mesma localidade. Na verdade é o nome Babel, o nome hebraico, Babilônia é o nome grego da Septuaginta. Nesses 5 primeiros livros você vai ver que é o Pentateuco grego, você vai ver Babilônia, e se você for enxergar a partir da perspectiva hebraica, você vai ver o termo em hebraico, que é Babel. É onde Deus gerou a confusão, ou o lugar de confusão. Vocês conhecem a historinha da época da escola dominical, se você é das antigas, ou do Mergulhando na Palavra, se você se converteu no Bola, porque já tem gente grande no Bola que se converteu com a gente, né? A igreja já tem 20 anos, então bota aí, alguém que cresceu aqui já está com 20 anos de idade, não na nossa, mas no ministério, então participou do Bolinha ali, no ministério infantil nosso. Então você aprendeu ou lá, ou na escola dominical da sua igreja, ou no culto, lendo a Bíblia, não sei, sobre Babel, ou a torre, né, de Babel, que foi uma ação humana com o objetivo de alcançar o estado de plenitude. Se você já leu ou participou de uma determinada seita, você ouviu o termo chamado apoteose, que é quando o homem chega no máximo da iluminação e ele se torna muito próximo de um ser divino ou completamente consciente. É quando você rompe as limitações naturais e ascende ou sobe para um nível que podemos chamar de espiritual. E esse termo apoteose é usado também no sambódromo, né? Eu não manjo muito de samba, desses negócios, mas tem apoteose, porque eu acho que é onde ele se reuniu para entrar ou para sair. Quem que é bom de escola de samba aí? Você lembra? Apoteose, tem esses bagulho da apoteose lá no Rio de Janeiro. Eu não lembro, eu não manjo muito. E você, Romeu, o que é apoteose? É a saída ou a entrada? É a avenida. Avenida é a apoteose? Eu não manjo de samba, só sei que eu vi já esse termo falando lá. Você manja, né? De funk, de misericórdia. Alguém poderia ter uma foto do Romeu nessas épocas aí, para passar para nós. Dançando em cima da mesa, vocês não sabem. Eu já é um homem de Deus, diácono, casado, né? Tem os filhos aí, mas já dançou na boquinha da garrafa, já requebrou em cima da mesa, né? Para animar a galera. Deu aula de axé, deu aula de funk. Vocês não acreditam, mas Romeu tá ali, ó. Carinha de santo, bom moço, não fala nada, só come churrasco. Mas já teve os momentos ruins dele. Vamos lá, então a apoteose é quando o homem atinge o estado pleno. Em religiões orientais usa-se o termo nirvana, que também é o estado de iluminação. Quando você ascende, você entra no estado alfa, para alguns aí, que é na máxima concentração. Tudo isso tem origem aonde? Na Babel, que a torre que foi construída com a finalidade de tornar o homem independente de Deus. Quando você observa isso, você vai entender, ou talvez acreditar, que a ideia da Babilônia ou de Babel é exclusivamente religiosa. É um conceito do inferno, de Satanás, de distribuir o satanismo. Também e eu digo para você que faz parte do eixo central, mas não é apenas distribuído através de uma estrutura religiosa. O conceito babilônico é muito mais amplo, porque ele representa esse antagonista, esse inimigo de Deus, esse conceito contrário à própria palavra, ou o estabelecimento da Jerusalém celestial a partir de nós, aonde nós estivermos. E eu gostaria que você abrisse, por favor, querido, a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, e a partir de agora é culto. Até agora foi só um conceito explicativo, de auxílio, agora nós vamos cair para dentro do culto. Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, estreito é o caminho que conduz, espaçoso é o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. Versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então esse texto já apresenta a tal da dicotomia ou da dualidade, bem e mal, preto e branco, yin e yang, não faz parte do nosso contexto, porque isso tem outra finalidade oriental e não faz parte da nossa estrutura. Mas você percebe essas duas portas. Por que yin e yang não faz, pastor? Porque a gente não acredita no equilíbrio do bem e do mal dentro do homem. Ou o homem é completamente depravado, ou o homem é santo, não tem um equilíbrio, que é, só para deixar claro, tá? Que aquele do yin e yang tem, para todo bem tem um pouco de mal, e para todo mal tem um pouco de bem, e o que você tem que encontrar é o equilíbrio. Não, o que a gente tem que encontrar é a redenção e a salvação em Cristo, que santifica e purifica as nossas vidas, limpando toda a história pecaminosa e todo o estado contrário o de Deus. Por isso que a gente não acredita nesse conceito de equilíbrio entre as energias dentro de nós. É tipo o conceito de nova era, princípios e valores de religiões orientais, e nós não cremos nisso. Nós acreditamos no sim ou no não, no direito ou no esquerdo, em uma decisão que define basicamente tudo o que seremos e que viveremos. E o texto de Efésios faz essa apresentação. Existem dois caminhos. Logo, a Bíblia, que não sofre mudanças, e ela não apresenta conceitos novos, ela não muda a doutrina ou apresenta conceitos novos, você vai perceber que essa mesma ideia é repetida em vários outros momentos. O que o Senhor disse ao povo hebreu? Coloco diante de ti o quê? Duas possibilidades, a morte ou a vida. Você escolhe a dualidade entre o bem e o mal, a morte e a vida, o sim e o não. Essa é a forma de pensar de Deus e a gente acredita nisso. Logo, o governo divino, que é representado pelo seu governante, que é Jesus, o seu principal emissário, nós enxergamos também no anticristo, no período escatológico e na Babilônia, a sua matriz de pensamento. A Babilônia então se torna, além da cidade, que você conhece a história de Nimrod, quando constrói a Torre de Babel, ou Hammurabi, não sei se vocês lembram da época da escola, a aulinha de história, Código de Hammurabi. Quem fez direito já ouviu isso, quem foi para a escola também ouviu isso. Você ouviu sobre o Código de Hammurabi, que foi a primeira estrutura legal escrita, né, para gerir as demandas da sociedade. Foi Hammurabi que fez isso na recuperação do Império Babilônico. Depois você viu a Babilônia como uma potência mundial através de Nabucodonosor. Existem vários momentos da história bíblica que representam a Babilônia, e você nota que a repetição da ideia da Babilônia e a sua presença no Apocalipse mostra que ela não desapareceu apesar de ser extinta. O Império Babilônico, tal qual a própria cidade Babilônia, não existe fisicamente. Dentro da cultura judaica, eles até acreditam que aconteceu algo muito próximo de Sodoma e Gomorra, que acabou com a Babilônia, nem restando os alicerces, as bases. Ela foi completamente desintegrada. Só que, se você pensa e acredita nisso, tem um problema. A Babilônia não desapareceu, ela continua ainda atuante hoje, só que em forma de um sistema de pensamento, de valores e de construção comportamental. Essa Babilônia já não é mais uma cidade, já não é mais um império, mas é um ambiente real, capaz de afetar e afetar profundamente a nossa vida e história, sendo ela a tal meretriz que corrompe todos os reis da terra, a fim de movê-los em uma direção contrária à vontade do próprio Deus. E por conta disso, nós não podemos nos cegar ou simplesmente ignorar aquilo que a Babilônia quer fazer. Gênesis no capítulo 9, abra a tua Bíblia por favor, você vai ler no primeiro verso e no 7º verso, a construção da ideia babilônica e como Deus foi incisivo e assertivo na destruição dela. Primeiro, o texto diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a... Qual foi a palavra que Deus deu para Noé? Ele disse para Noé frutificar e multiplicar e encher a
ele teria que se espalhar. Versículo 9, abre aí também, no mesmo capítulo, por favor. Olha o que está escrito no texto. Eis que estabeleça a minha aliança convosco e com a vossa descendência, depois, 7, eu li 9, mas é o versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos. Qual foi a ordem que o Senhor deu? Que houvesse multiplicação, vamos fazer filho. Aí você percebe que era mais fácil, não existia televisão nem entretenimento, basicamente é o que eles faziam. Vamos fazer filhos. E ainda fala abundantemente, então faça muitos. Povoe a terra e multipliquem-se nela. Multiplicar-se nela não é apenas ter muitos filhos, mas aumentar geograficamente a distribuição da humanidade na terra, ok? O que Deus mandou? Ter filho e distribuir essa galera para todo lugar. Essa foi a ordem do Senhor para Noé e para sua descendência na recuperação da terra. Porém, Gênesis capítulo 11, por favor, no versículo 5, a gente vai ler até o 9, do 5 até o 9, diz o seguinte: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Versículo 8 e 9, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A ordem original do Senhor foi qual? Que eles tivessem filhos e multiplicassem em número e também na cobertura geográfica, fossem espalhados. Qual foi a atitude deles? Contrária. Na verdade, Nimrod, que era o líder, ele junta o povo: vamos ficar aqui, vamos ficar todo mundo junto e vamos fazer e acontecer e montar a nossa cidade, vamos dominar, vamos crescer, vamos nos multiplicar no mesmo lugar. A ideia da Babilônia, ou o conceito que fundamenta a estrutura de pensamento babilônica, e que se manifesta aqui na Torre de Babel, mas já estava presente na serpente, quando ela discursa para Eva, fazendo com que Eva acreditasse que ela poderia desobedecer a Deus, e que antes que você questione, o livre-arbítrio entra nesse ponto, entre fazermos ou não a vontade de Deus, irmos pela porta direita ou pela porta esquerda. É o único momento que a gente pode dizer o que você vai fazer. A partir do momento que você define a sua influência, você perde todo o controle, e a ideia do livre-arbítrio desaparece, você se coloca sujeito a um controle. Pastor, eu posso ficar aqui parado e não escolher nada? Não, porque se você fizer isso, você já fez uma escolha, que é andar em conformidade com o mundo. Então não existe o talvez, ou é sim ou não. O talvez já é de procedência maligna e se torna, na verdade, uma característica já do inimigo. Então não responder não te ajuda. Ou você fala ou você não fala. Ou você fala sim ou você fala não. Não falar nada não te auxilia e nem vai de alguma forma diminuir ou reduzir a influência do inimigo. Mas voltando para o centro do pensamento, quando você percebe que o que Eva tentou o que a serpente tentou fazer com Eva e conseguiu foi apenas fazer com que ela desobedecesse, você vê que a matriz de pensamento babilônica ou do inimigo é sempre fundamentada na desobediência, ou no caminho inverso ou oposto àquele que Deus havia estabelecido. Esse é o pensamento central. Então tudo que a gente enxerga que tem origem no próprio inimigo se manifesta principalmente no estímulo à humanidade em desobedecer
ou simplesmente ignorar uma regra, uma ordenança, um mandamento ou uma direção de Deus quanto àquilo que se deve ou não fazer. A estrutura de pensamento babilônica sempre vai nos levar para um comportamento que replica o do próprio anticristo, ou replica do próprio Satanás, ou que replica do espírito da mentira, que é a antítese, do próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Você sempre vai ver isso presente. E desde onde surgiu? Desde o Éden, mas se personificou no homem na construção da Torre de Babel, que junto da ideia de abandono total da dependência, se cria também um certo sentimento faccioso no coração do homem em se rebelar contra as coisas de Deus ou contra a sua ordenança. Não é apenas porque a gente vai simplesmente, não quero fazer, é um sentimento de rebelião e de demonstração de força e de independência. Se você acompanhou as pregações das bem-aventuranças, você percebeu que a primeira bem-aventurança que retrata o humilde ou o pobre de espírito, na verdade é o oposto disso. Aquele que vai receber a terra prometida, ou vai ter a terra prometida como parte da sua própria vida, ou vai acessar o reino de Deus, o reino dos céus, são os pobres de espírito ou os humildes, que são caracterizados como aqueles que se sujeitam à vontade de Deus. A única terra, ou o único lugar que a Bíblia declara que o homem tem que fazer esforço para tomar, é o reino de Deus, no sentido espiritual da coisa, que tá em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, que apenas os violentos se apoderarão dele. Então é uma expressão aonde o homem vai buscar o reino dos céus, mas diferente da forma babilônica, que procurava o reino dos céus através do próprio esforço. Na verdade, apenas os violentos se apoderarão do reino dos céus, faz a menção daqueles que são contra a sua própria carne e a mortificam. O reino dos céus é tomado à força, porque a nossa carne vai militar contra o nosso espírito, e o nosso espírito tem que vencer a nossa carne. E apenas os violentos, aqueles que realmente empenham e demandam energia para destruir a sua própria carne, para que ela se sujeite completamente à vontade de Deus. Se não for isso, você não vai acessar o reino dos céus. O pensamento babilônico é o oposto. Não se esforce em matar a sua natureza carnal. Na verdade, se esforce em não depender de um aval divino, de uma permissão de Deus, ou que você tenha que se submeter à vontade de um ser espiritual que não está aqui com você todo o tempo. Seja livre, faça conforme a sua vontade, conforme a sua força, conforme o seu pensamento. Só que também é um oposto bíblico. A Bíblia diz o quê? Maldito é o homem que confia no homem. E quando esse texto é recitado, a gente está falando da confiança na nossa própria habilidade e faz do seu braço a sua força. Qual foi o erro da construção da Torre de Babel? Eles acreditarem que com o próprio braço eles fariam uma torre que atingiria os céus, e essa torre lhes daria acesso ao que podemos chamar de divino. Exatamente o que algumas feitiçarias, magias negras e afins oferecem. Você encontra ou alcança o divino através de sacrifícios terrenos. Faça esforços na terra e acesse o que é divino. Na verdade, a única maneira de acessarmos o que é divino é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pelo próprio Cristo. Porque a gente não vai ao Pai, a gente vai até Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na verdade, Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, o Espírito Santo está no Pai e em Jesus, eles são um. Não há esforço humano, porque não há glória para o homem, para aquilo que apenas Deus é capaz de fazer. E é outra condição. Como é que vamos ser salvos? Existem coisas que são impossíveis para o homem, mas são possíveis para Deus. E isso faz menção ao que? A própria salvação, a remissão de pecados, a transformação de vidas. Então o conceito babilônico é totalmente oposto a essa ideia.
e ele tenta gradualmente se enxertar em diferentes áreas de influência. E aonde a gente descobre isso, querido? Lendo Apocalipse, capítulo 14, no versículo 8. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade. E aí vem a questão: que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicar. A gente pode dizer que a Babilônia se prostituiu com todas as pessoas que pôde. Ela se contaminou com todas as pessoas que pôde. Mas essas pessoas não representam um indivíduo, um ser humano, mas na verdade representa reinos, reis, pátrias, nações, empresas, sistemas e áreas de influência, ou áreas de influência. De onde vem esse conceito? Porque se você ler o texto 17 e 18 de Apocalipse, você vai perceber que existem duas Babilônias. A primeira Babilônia faz menção à Babilônia religiosa. A segunda Babilônia faz menção à Babilônia comercial. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. É muito simples. O texto, quando descreve a mulher vestida de púrpura, montada lá, fala que ela repousa sobre 7 montanhas. Se você já parou para olhar, não sei se você já fez isso, porque agora o pessoal está indo embora bem rápido, mas já está ali faz um tempo. A gente tem 7 quadrinhos ali. E esses 7 quadrinhos fazem menção ao quê? As 7 áreas de, ou conforme algumas expressões, as 7 montanhas de influência da sociedade, que basicamente definem os rumos, o pensamento, as ideias, os conceitos, os hábitos, os valores, os costumes, e aí a gente chega no que é verdade ou naquilo que é mentira. Quem domina sobre essas áreas, na verdade, domina o senso comum. E aí já fica o spoiler para a próxima sala do pastor, que vai ser semana que vem, que a gente vai falar um pouco daquele documentário da Netflix. O Dilema das Redes. Não sei se você já assistiu. Se você tem Netflix ainda ou gosta, é um documentário que fala sobre redes sociais, o Dilema das Redes. Aconselho vocês a assistirem e depois participar na terça-feira que vem, pela internet, do nosso bate-papo na sala do pastor, porque a gente vai falar sobre a influência da internet em tudo, e a gente vai falar especificamente das redes sociais. Mas você entende que aquele que domina a propagação da informação e a construção dela, consegue dominar sobre a condução da própria humanidade. Se você observar que existe um investimento bruto muito elevado, por exemplo, na inserção de uma marca em uma série ou em um filme famoso, eles fazem isso porque esses caminhos de mídia acabam criando hábitos e criando conceitos, definindo o pensamento ou o status quo da sociedade. Então aquele que tem esse poder consegue fazer isso. E aí você percebe que historicamente a Babilônia, ela esteve presente intimamente na religião. Por quê? Porque a religião, durante muito tempo, foi o fator de definição social prioritário. Pensamentos, costumes, hábitos, ideias, o sim e o não vinham da onde? Da religião. E por isso que muita gente enxerga a Babilônia como sistema religioso. Estão comigo, queridos? Se você domina o sistema religioso, você domina o pensamento comum. Se você gosta de história, se você já leu um pouquinho sobre história da Idade Média, quem definia quem seriam os reis e os seus sucessores? A religião. Quando na Inglaterra a religião não concordou com o casamento de um rei, o que ele fez? Criou a religião dele. O Henrique VI, se eu não me engano, vai lá e cria a igreja anglicana, porque ele queria casar com outra mulher, o Papa não queria liberar que ele casasse, então beleza, vamos romper
com a igreja católica, vamos criar a igreja do rei da Inglaterra, ele ia ser a autoridade máxima e ele ia definir o que ia acontecer. E a religião ia validar o seu comportamento. Dá um pause aí para a história da Idade Média e agora vamos para a história de agora. Entendeu por que eles estão tentando mudar o costume da igreja? Estão tentando com todos os recursos legais nos obrigar a praticar, a fazer, pensar e concordar com coisas que não estão na Bíblia, mas hoje virou uma cartilha social que deve ser defendida? Por isso. Porque se conseguirem alterar a estrutura da fé e criar um novo dogma, a própria religião se torna o elemento de certificação de algo que na verdade é interessante para o mundo e para o diabo. Então muitos costumes, hábitos que são externos, estão gradativamente sendo inseridos pela igreja através da própria igreja, aonde a denominação X aceita, a Y concorda, a Z tolera, porque a igreja, ou melhor dizendo, o sistema babilônico precisa da igreja também para funcionar, ou melhor dizendo, da religião para funcionar. Então quando você começa a pensar assim, pastor, teoria da conspiração, não, é a aulinha de história básica. Você percebe o poder da Babilônia agindo e manipulando o pensamento humano. Aí você volta para a parte da história antiga. A religião acabava determinando isso. Não quero que você faça comércio com a França. Eu sou o Papa, eu estou mandando. Você é a Espanha. Porque não é de Deus, eu não abençoo, vocês estão perdidos. Aí o que ele fazia? A Espanha não faria nenhum acordo financeiro com a França. Porque o Papa mandou. Acontecia muito disso. Você tem um filho, você é a Espanha. Não é isso, né? França, Espanha. Você é a Inglaterra. Eu quero que o seu filho case com a filha da Inglaterra e vocês estabeleçam uma aliança. Em muitos momentos o Papa determinava isso na história antiga, né? Porque ele tinha esse poder de influência política e religiosa. E aí você vê, pastor, você está falando que a igreja católica é a Babilônia? Não, eu estou falando que o sistema religioso é a Babilônia. Ele pode estar dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, qualquer lugar. O sistema religioso ele pode estar presente em qualquer lugar. Essa é a verdadeira Babilônia. O que vai ter é a grande meretriz, aí é outra discussão. Mas dentro do contexto estrutural, a Babilônia na verdade é um sistema de pensamento que se opõe àquilo que a palavra ensina. E esse poder ele foi sendo diminuído com o passar do tempo, amém, queridos? E hoje quem que define o que é o quê? A mídia e os meios de influência. Pastor, você não está exagerando? Só eu que já vi subcelebridade se envolver com uma outra subcelebridade para bombar na internet e aparecer bastante, para valorizar a imagem, conseguir vender produto, ou ser contratado para participar de programa de TV, ou para aparecer na propaganda de alguma nova linha de alguma coisa? Não foi só eu. Quem aqui já viu celebridades ou subcelebridades brigando e postando tudo na internet? Por quê? Porque isso constrói pensamento, forma ideias. Só que quando você fala de uma subcelebridade querendo ficar famosa, é café pequeno. Mas quando você percebe pensamentos que se opõem à palavra sendo difundidos por essas mesmas subcelebridades para elas não serem canceladas da internet, você percebe que existe um sistema estabelecido, espiritual, que às vezes nem faz parte do pensamento das pessoas que fazem isso, mas se nós discernimos espiritualmente, a gente o enxerga e o encontra, que tem como objetivo criar uma estrutura que prepara o cenário para o final dos tempos, para que aí assim a grande meretriz, falso profeta, toda a turminha se manifesta e aí ocorre o que nós chamamos de grande tribulação. Então a Babilônia está aí diante dos nossos olhos. E o texto que a gente leu de Apocalipse, esse primeiro versículo, mostra que ela irá cair. Se ela irá cair, é porque ela se levantou. Muitos teólogos acreditam que vai haver o restabelecimento da Babilônia como local físico, cidade, e também como sistema religioso e sistema, podemos dizer, comum ou comercial. Então seriam três conceitos: a Babilônia física, a Babilônia religiosa
e a Babilônia comercial, que teriam influência direta sobre a igreja. Aí eu te pergunto de novo, pastor, não, eu pergunto para vocês não são pastor, queridos, não são ainda, né? Pode ser que algum de vocês se tornem em algum momento. Queridos, a Bíblia não fala em Mateus capítulo 24 sobre o cenário do final dos tempos? Fala. A Bíblia não fala, por exemplo, que no final dos tempos as pessoas ajuntariam para si falsos profetas, porque eles tinham que, como comichões no ouvido, o desejo de ouvir o que lhes interessava? A Bíblia também diz isso. A Bíblia também não diz que eles teriam problemas sérios para lidar com a sã doutrina. A Bíblia também diz, por quê? Porque houve uma engenharia comportamental, e essa engenharia foi desenvolvida por quem? Pela Babilônia. E que nesse caso já não é um lugar, não é uma pessoa. Você está falando de Nimrod, você está falando de Hammurabi, você está falando de Nabucodonosor. Não estou falando de nenhum deles. Estou falando que a Babilônia é uma representação figurativa do império que o inimigo quer estabelecer e dos seus conceitos e modelos de pensamento, e que devem ser analisados pela igreja de uma forma fria e direta, para que nós não sejamos pegos desprevenidos e a gente nem tenha contra-argumentos, porque a igreja, enquanto na terra, ela é responsável por ser o baluarte da verdade, o farol de Deus entre os homens, para manifestar essa verdade. E o que me assusta, e agora é um pensamento pastoral particular, e eu creio particularmente que tem um viés espiritual dentro desse conceito, é que esse período de quarentena se transformou numa janela gigantesca para que os pensamentos babilônicos penetrassem nas nossas casas, nas nossas vidas, e de alguma forma começasse a subverter os pensamentos que antes eram centrados exclusivamente na Bíblia, para se transformarem em pensamentos que estão sendo gradualmente corrompidos através de diferentes influenciadores nas redes digitais, na internet e todos os outros meios, na TV, nos jornais. Porque as pessoas basicamente estão saindo bem menos e por consequência estão consumindo muito mais desses conteúdos que têm como finalidade estabelecer um modelo ou uma ideia de pensamento. Ok, pastor, o problema está que esses pensamentos que estão sendo estabelecidos, eles não se fundamentam na palavra, eles estão sendo construídos de maneira oposta àquela que o Senhor quer para nós, e aí reside o problema, ao ponto de nós termos que ser muito próximos do que foram os bereanos com a pregação do apóstolo Paulo, e ao invés de simplesmente absorver tudo aquilo que aparece como bem, descobrir se o bem verdadeiro está ali, porque o próprio Jesus disse que só um bom é Deus. Então ou partiu dele e é ele, ou não é, porque existe aquilo que é bom e aquilo que é de Deus, não são sinônimos. O que é bem ou bom, de acordo com a sua visão, ponto de vista, nem sempre corresponde àquilo que podemos chamar que é de Deus ou é sagrado. E aí, nessa brecha que a Babilônia, dentro do seu sistema, consegue acessar o coração e o pensamento dos cristãos desavisados, porque não tem senso crítico espiritual para poder compreender essa engenharia que está sendo estabelecida. Para você ter ideia, os acadianos, eles nem chamavam Babel de Babel. Na verdade, eles representavam aquele lugar onde foi construída a Torre de Babel como portal de Deus. A torre que foi destruída deu lugar a uma cidade que se tornou o maior centro religioso da história antiga e se tornou um modelo. De onde você acha que surgiu o culto à imagem? E eu não estou falando de imagem de escultura, eu estou falando de imagem de pessoas. Algo que você vê em qualquer tipo de governo totalitário. Aonde você acha que surgiu esse conceito? Lá em Babel. Nimrod se torna Semiramis, Tamuz
que a família original lá, eles se tornam imagens que são adoradas. Semíramis se esforça para fazer com que a imagem do seu filho seja adorada. Você começa a compreender que o padrão é esse, e o modelo de corrupção humana está aí. Nós nos tornamos incapazes de fazer uma análise crítica, talvez de algumas entidades ou indivíduos que nós consideramos irrepreensíveis, mas não porque o são irrepreensíveis, porque a imagem deles para nós é idolatrando uma estrutura humana, seja ela orgânica, uma pessoa, ou ideológica, como um grupo de pensamentos. A gente se cega para coisas que na verdade os nossos olhos deveriam estar escancarados e capazes de enxergar o que provém de Deus e o que não. Agora me diz, isso vem de onde? Se isso não é juntar para si mestres ou doutores da lei que vão ensinar conforme o comichão do ouvido. E de onde você acha que veio esse conceito? Ele veio da Babilônia, um sistema que foi inserido no meio de nós, está gerando corrupção, está roubando de nós a identidade, a visão de Deus, queridos. Chegou o tempo de abrir os nossos olhos, amém ou não? Não quero que essa noite seja um mergulhando na palavra, uma aula. Eu quero que seja profético sobre a sua vida, que os seus olhos espirituais se abram no nome de Jesus, que se rompa de uma vez por todas essa ideia caída, esse pensamento corrompido, para que você possa ter uma ideia completa e real daquilo que Deus tem para você, amém ou não? Por favor, abra a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 17. O capítulo 17 faz referência à Babilônia religiosa, e o capítulo 18, como eu falei, faz referência à Babilônia comercial. Se você ler na sua casa, você vai ver nos dois capítulos algumas semelhanças, mas relaxa. Você vai ter que ler dentro de pontos de vista distintos. No capítulo 17 diz o seguinte: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me, não tem problema, a gente vai ler o 2 e depois o 9, mas pode deixar aí. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas é muitas pessoas, tá? Não é água, não está no mar, faz menção ao volume de pessoas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Versículo 9. Aqui, sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são sobre os quais a mulher está assim. Muitos transformam a visão desses montes para identificar onde vai ser construída a Babilônia geográfica, mas eu enxergo, e é uma visão pessoal, falo de mim, não da parte do Senhor, que isso corresponde a 7 áreas de influência. Porque hoje o que define o mundo é isso, é economia, o que define o mundo é religião. Você enxerga ali, ó, se você parar para na hora de ir embora e dar uma olhadinha nos quadrinhos, ali é a igreja se posicionando dentro dessas 7 áreas de influência. Mas a Babilônia já está aí, ó, porque ela que criou esse conceito no sentido de influência e de manifestação maligna. E ela está assentada sobre, isso quer dizer o que? Ela controla, ela domina, ela influencia, ela determina, ela define. E se é a grande meretriz ou a grande prostituta, a Babilônia, que tem o domínio sobre essas áreas, então tudo que é consumido e é oriundo desse conceito, afeta diretamente as nossas vidas. Desde o desenho que o seu filho assiste, ao seriado que você consome nas plataformas de streaming, no filme, no livro, no influencer digital que você pega mal bem na internet, que fica seguindo o cara ou a moça, no movimento intelectual de pensamento, nos modelos econômicos e financeiros. Você encontra a contaminação da Babilônia em todos eles.
porque essa é a intenção, dominar sobre a igreja, dominar sobre as pessoas e corromper o maior número, porque o livro de Apocalipse fala sobre o futuro, e no versículo 2 fala que ela estava assentada sobre muitas águas, haveriam muitos que estariam sendo influenciados diretamente por elas. E quem que não vai ser influenciado, querido? Os crentes. Na verdade, só não vai ser influenciado os que são cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá a capacidade e o recurso de discernirmos todas as coisas. É a presença do Espírito Santo que abre, estão comigo ou não, amém? Que abre os nossos olhos, que aumenta a nossa capacidade de avaliação, nossa capacidade cognitiva. Nós começamos a fazer avaliações, nós começamos a fazer separações, porque a palavra, a espada do Espírito está conosco, e a gente consegue desenvolver um pensamento que nos faz avaliar, nos faz criticar e nos faz compreender aquilo que provém ou não de Deus, para que não haja morte, contaminação e destruição, porque o cenário é esse. E se os nossos olhos não se abrirem, será impossível vivermos aquilo que Deus tem para nós, e mais do que isso, será impossível não sermos contaminados. Apocalipse capítulo 18, no versículo 2 e 3. Abra a tua Bíblia, por favor, querido, para a gente, é o último versículo. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu posso te dizer, querido, que a lucratividade com o modelo babilônico, a como se alcançar e principalmente a como se enriquecer muito e muito rapidamente. Por exemplo, nós estamos perto de um pleito político, onde vai ter a escolha dos representantes. Por que quando uma pessoa cheia de boa intenção vai lá, começa a se envolver com a política, primeira coisa que ela ouve é: você tem que aprender como é que funciona aqui. Quando você vê um cara que é antigo da política falar para você que está chegando, você tem que aprender como é que as coisas funcionam aqui, porque existe um modelo paralelo de organização. Agora me diga, esse modelo paralelo de organização é oriundo da onde? Da Babilônia. A gente vai pagar as propinas, você não pode reclamar, você tem que receber o dinheiro, é obrigado. Não quero receber, se você não receber nós te matamos. Por quê? Porque se você não receber, você não está incriminado. Se você se torna criminoso, participante ou cúmplice, você não pode denunciar o cara, senão você está se denunciando e vai ser preso. Então eles te obrigam: não, você tem que participar, não sei o quê. Não, aí você bate o pé: não vou participar. Tá bom, você não vai participar? Não. Ou eles tentam atrapalhar a sua vida, ou você fica lá fazendo um monte de projeto de lei e nunca aceita. É o melhor projeto do universo, e os caras dão uma quebrada. Aí, quando você elege um cara desse tipo, que tem postura, você tem que dar suporte eleitoral nesse caso, porque se torna difícil, porque é lutar contra o sistema. Ah, pastor, mas é política. Eu falei política porque está perto do pleito. A gente pode falar de comércio, de casamento, dá para falar de educação, dá para falar de ideologia política, no sentido não política eleitoral, partidária, mas política de pensamento. Tudo isso você vê a contaminação. Dá para falar de religião, querido. Pergunta: a teologia da prosperidade é nova ou é velha? Sempre existiu teologia da prosperidade dentro do cristianismo? Não. É um advento moderno. Não, mas a gente não tem que prosperar? Tem. O que significa prosperidade? Ausência de necessidade. Prosperidade não é riqueza.
é você não ter necessidade. Exatamente o que a Bíblia diz. Que eu quase estou velho, e mesmo chegando nessa idade eu nunca vi um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é prosperidade, é quando Deus cuida dos recursos para que a gente viva. Teologia da prosperidade não é sobre a gente continuar batalhando, Deus nos dando oportunidade, a gente vai suando a camisa, mesmo, e Deus vai cuidando de cada detalhezinho da nossa vida. Teologia da prosperidade é: você vai ficar rico, milionário. Se você não ficar rico, você é do diabo. Se você é milionário, você é mais de Deus ainda. Se você está pobre, que o Satanás entrou na sua vida, no seu corpo, você tem que participar de um momento de expulsar demônio, porque pobreza não é de Deus. A pobreza, entendendo a ausência de luxos, não sei, porque a Bíblia prometeu, conforme o envio de Jesus aos seus discípulos, que eles teriam onde dormir, o que comer e o que vestir. Não diz que eles andariam de jato, nem de carro importado de Ferrari para ir pregar na cidade vizinha. Diz que eles teriam pouso, comida e roupa. E pode ir tranquilo, que eu vou cuidar. Isso é prosperidade. Ai, pastor, você está fazendo uma denúncia? Não, é uma constatação. Denunciar o óbvio, não existe denúncia do óbvio, é constatação. Todo mundo vê isso, é Bíblia. Ou pelo menos deveria ser um pensamento comum. Mas me fala, é legal você ouvir que Deus não vai deixar você rico? Ouvir isso não é bom. Porque uma das maiores expectativas humanas é o enriquecimento. Agora me diz, o que a Bíblia fala sobre o rico? Fala que eles são abençoados? Não. Fala que é mais fácil um camelo passar pela buraco de uma agulha. Camelo não é o bicho, é um nó de marinheiro. Passar por um buraco de uma agulha, que é de agulha de verdade, do que o rico herdar o reino dos céus. Pastor, você está dizendo então que o rico não vai para o céu? Não, eu estou dizendo que aquele que não tem espírito humilde, ou é pobre de espírito, se ele é rico, se ele é pobre, pouco importa. Se ele não, pobre de espírito, ele não vai para o céu. Mas por que o texto diz o rico? Porque o rico tem dinheiro. E a Bíblia também diz que é impossível adorar a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar ao outro. E esse texto faz como referência qual ídolo? O dinheiro. Mamon é dinheiro. Ou melhor dizendo, não é dinheiro, é o poder do dinheiro. Aí você entende, modelo babilônico. Vamos fazer todo mundo, mas está indo todo mundo da igreja, pastor, o cara tudo ricão lá. Aí você começa a ver a natureza do coração humano, corrompido, vaidoso, desejando dinheiro, conquistas, acúmulos, bens, posses. E aí você vai vendo que a Babilônia já está aí, afetando a estrutura cristã, afetando os modelos econômicos, a família, os pensamentos, a educação, a mídia, e a gente está consumindo desesperadamente isso. Desesperadamente a gente precisa consumir esses produtos. Consome. E eu estou dizendo pensamentos, ideias, conceitos. E essa Babilônia está entrando dentro de nós, penetrando no fundo da nossa alma e contaminando tudo, querido. Ao ponto de nos impedir de distinguir o que é santo do que é profano, o que procede de Deus daquilo que não procede. Não é o que o Senhor tem para nós. A gente tem que combater isso, vivendo conforme Deus nos chamou para viver, na santidade que Ele nos convidou a caminharmos. Qual que é essa santidade que eu nunca vou ser capaz de atingir, porque eu não sou perfeito? É a santidade baseada na separação exclusiva. Você é de quem? Eu sou de Deus, então viva para Ele. Se os seus pecados acontecerem, viva para Ele. Como viver para Deus com o meu pecado? Arrependimento. Viva para Ele. Se você cometeu um ato que não deveria, falou algo que não deveria, agiu de maneira não honrosa, não importa. Permita que esse sistema seja quebrado no teu coração. Se arrependa, mude, transforme, confronte o inferno, se liberte dessa malignidade, querido, e vamos dar um basta para essa influência de Satanás sobre as nossas vidas. Amém ou não? Que essa noite a palavra possa ter entrado no teu coração com uma espada de dois gumes, gerando separação, porque eu creio que essa foi uma noite profética, separando aquilo que procede de Deus daquilo que não é,
para que haja uma clara visão do que é espiritual, do que é humano, para você viver o sonho de Deus para a tua vida, para você viver o que Deus tem para a tua vida, alcançar o que o Senhor tem planejado, e que nada te domine mais, no nome de Jesus, amém, queridos? Fique de pé, por favor.